Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do YouTube da Consult Treinamentos. Meu nome é Gilberto, eu sou coordenador de treinamentos da Consult e estou aqui para bater um papo com vocês, até a pedido dos nossos colaboradores, aqueles que nos assistem e que enviam sugestões, envolvendo uma temática de altíssima relevância no contexto do ICMS. Vocês podem visualizar aí na tela, o tema em especial envolve a questão da declaração de constitucionalidade número 49, proposta pelo Estado do Rio Grande do Norte, e que gerou uma declaração de inconstitucionalidade da incidência do ICMS nas transferências entre estabelecimentos. De imediato eu já adianto aqui, quando se usa a expressão transferência entre estabelecimentos, nós só podemos estar falando entre transferência de matriz para filial, de filial para filial ou de filial para matriz. Não se aplica aqui o conceito de grupo econômico em absoluto. Né? Antes de nós avançarmos um pouquinho sobre a temática, eu gostaria de chamar a atenção para as redes sociais da Consulta e Treinamentos, fazendo pedido para que você nos acompanhe, nos indique e nos divulgue. Estamos lá no Facebook, estamos no LinkedIn, estamos no Instagram, estamos no Twitter, também aqui no YouTube e no Pinterest. Aqueles que quiserem me acompanhar individualmente, basta procurar pelo hashtag Gilberto Meira ou apontar no modo câmera o seu celular para esse QR Code que vai nos localizar, ok? Bom, vamos aqui desaparecer momentaneamente da vista de vocês para darmos atenção ao que realmente interessa, que é a temática que foi trazida em abril deste ano lá no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e aqui eu faço uma colagem, né, a partir do site do Supremo Tribunal Federal, como vocês podem observar, em que houve a confirmação por unanimidade desta posição do Supremo, que para alguns pode ser até requentada a partir da súmula 166. É bom lembrar que essa questão já havia sido apreciada em outros momentos, e mais recentemente pelo ministro Edson Fachin, quando da análise do recurso extraordinário com agravo 1.255.885, também entendendo que não haveria incidência no deslocamento, usando aqui palavras construídas a partir do raciocínio do professor Roca Rasa, justamente porque transferir é tirar de um bolso e colocar em outro, não há negócio jurídico, mas produzindo aqui um tema de repercussão geral, o 1099. Né? Muita água passou por baixo desta cachoeira, né? E o tema evoluiu a tal ponto que nós temos que começar, para discuti-lo, partir da premissa de o que é que se discutiu, enfim. Né? E para isso é possível e é necessário se entender o que é o ICMS. E na sua essência, o nome jurídico do tributo, e até buscando aqui a natureza jurídica dele, o ICMS é um imposto que incide sobre a operação relativa à circulação de mercadorias. E aqui eu faço uma correção de muitos que não observam o vocábulo. Não é um imposto sobre operações, mas um imposto relativo a essas operações de circulação de mercadoria. Né? E isso traz a preocupação com relação a dois conceitos muito importantes: a operação e a circulação, que é de onde nós tiramos a nossa avaliação para que se possa concluir onde está efetivamente o cerne da discussão. A palavra operação, nós tiramos lá do dicionário Aurélio e vem do latim o fazer alguma coisa ou emitir uma ação ou valer-se de vários meios, várias medidas, objetivando um resultado, que em essência é a transação comercial. Daqui nós podemos tirar também um conceito muito importante citado pelo professor Paulo de Barros Carvalho, em que a operação é uma prática de atos ou negócios que vão provocar a circulação de mercadorias, ou seja, um pressuposto para que a circulação ocorra e, por conseguinte, a incidência do tributo acabe por se perfazer. Além desta preocupação, e isso é importante se fazer uma construção quando falamos a partir do ICMS, nós fazemos uso aqui de uma explicação singela, e até fazendo valer-se aí de raciocínios de sinonímia, que é uma verdadeira linguagem cifrada, em que imposto sobre operação equivale a dizer a uma imposição que é decorrente de uma transação comercial. Logo,
ao tratarmos disso, nós temos que considerar que nós temos que ter uma causa, e como causa temos uma consequência. A causa é a transação mercantil, a consequência é a incidência. O que nos leva a dizer que a causa é o pressuposto válido e, por conseguinte, a imposição é o resultado, é um efeito disso, é a pura subsunção do fato à norma. Esse raciocínio é o verdadeiro tipo tributário que pressupõe a incidência sobre um negócio jurídico chamado transação mercantil e não um mero deslocamento, como se pretendia. Fazendo uso aqui do raciocínio aristotélico, isso é puro exercício de silogismo para compreender o antecedente do problema que nos cerca, né? Avançando sobre isso, o conceito de circulação tem um significado econômico que pressupõe a troca de capitais, entregando-se de um lado o recurso financeiro ou equivalente, e do outro lado entregando-se o bem. Daí a discussão antiga, o conceito de dar, né, do Código Civil. Mas pressupõe o sentido jurídico, é a transferência de propriedade. Também o sentido físico que nem sempre ocorre. Por isso que nem toda movimentação física pressupõe uma incidência no imposto, como é o caso desta situação envolvendo o deslocamento entre empresas de um mesmo dono dentro de uma mesma estrutura empresarial. E no sentido teleológico, um negócio jurídico que pressupõe a compra e venda. Ora, afinal de contas, o que é que isso enseja? Nós buscamos aqui um embargo de declaração decorrente no agravo também, o especial 665.134, oriundo lá de Minas Gerais, em que também o ministro Fachin, observando aí o conceito de destinatário final, invocou a necessidade de transferência de propriedade de mercadoria, que é efetivamente a pedra que vai movimentar essa discussão. O professor Soutomaior Borges, também a pretexto do conceito de circulação, e ao colocarmos aqui uma nota pressupõe a onerosidade do negócio, é qualquer ato jurídico que transfira o domínio da mercadoria entregue à circulação. Ou então, podemos buscar o conceito de alienação para provocar essa circulação, ou ainda buscarmos conceitos como também o conceito de aferição de incidência a partir de um negócio jurídico chamado compra e venda, né? Ora, daqui nós temos que entender que a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a própria doutrina tem ligado a ideia de que circulação pressupõe transferência jurídica de propriedade de uma pessoa para outra. E no deslocamento, na transferência, nós não tínhamos isso. O professor José Eduardo Soares de Mello, citando Geraldo Taliba e Cláudio Giardino, entendeu que circular significa mudar de titular, para efeitos jurídicos inclusive, né? O professor Geraldo Taliba e o Cláudio Giardino foram citados também numa ação declaratória de inconstitucionalidade do ministro Gilmar Mendes com essa mesma concepção. É importante trazer aqui sempre o mestre dos mestres, o professor Geraldo Taliba, que observa que, enfim, circular significa, para o direito, mudar de titular. Uma mercadoria tem de mudar de titular para que haja efetivamente o conceito de circulação. Então, a operação relativa à circulação é o ato de transferir a propriedade deste bem. E aí nós estamos diante de uma discussão, enfim, que envolve posse e propriedade. Na transferência de estabelecimentos de uma mesma empresa, o que nós temos é uma mera transferência de posse. E o que a lei pretendeu tributar por tudo o que se disse é a transferência da súmula 66 do STJ, que ao seu tempo já observava isso, que dizia que a transferência não é mera transferência de posse, mas sim a transferência jurídica legal de destinatário jurídico, ou como diz o ministro Edson Fachin, transferência de titularidade, né? Eu chamo a atenção que essa súmula é datada de agosto de 1996. E até pouco tempo, muitos magistrados não entendiam pela sua aplicabilidade, o que mostra que esta decisão do Tribunal Federal põe fim à temporalidade, e nós já observamos o porquê. 14 de 8 de 1996. Observamos que o tema de repercussão geral 1099 já tinha sido invocado, e nós o apresentamos agora há pouco, né? E segundo o tema,
textualmente assim escrito, datado já de 15 de 8 de 2020, embora a decisão do Supremo Tribunal Federal na DC seja este agravo. Ele produziu o tema em agosto de 2020, praticamente um ano atrás, considerando a data de hoje. Localizado em estados distintos, visto não haver transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia. Esse tema acabou por trazer para todos nós uma série de discussões muito claras, e aqui vocês veem na tela o texto oriundo da própria página do Supremo Tribunal Federal, e voltando à temática propriamente dita, a repercussão geral produziu uma série de resultados. E lembrando que já havia, no âmbito do Congresso Nacional, 2 projetos, um no Senado, o PLS 332 de 2018, tratando dessa temática, e no âmbito da Câmara Federal, o PL momentaneamente, pelo menos até então, dormitando em berço espléndido sem evolução. Né? Este julgamento inicial já deveria, por si só, chamar a atenção do Congresso. Mas agora, com a ADC, nós tivemos até a evolução muito mais rápida de 2 novos projetos no âmbito do Senado Federal, PLS 32 de 2021 e 33, né? Agora, do mês de julho, já tratando desta temática, significando dizer que o tema realmente deve agora, pelo menos no âmbito do Congresso Nacional, evoluir um pouquinho mais ante a necessidade. Demais observar que a súmula já havia tratado, mas eu chamo a atenção aqui da existência de um outro recurso, né, um recurso especial, 1.125.133 de São Paulo, que já tratava desse tema, não é o mesmo agravo, ou seja, já havia repetido o posicionamento daquela corte nesse sentido, sinalizando que essa seria uma tendência de homologar e de reconhecer o entendimento da súmula, a despeito da não aceitação de muitos julgadores em esfera interior. Mas, enfim, o que aconteceu? A declaração de inconstitucionalidade de alguns dispositivos. E aqui nós pedimos atenção, porque essa ADC afastou a incidência do ICMS, nós vamos comentar essa questão de validade da decisão aqui, a sua vigência, mas a decisão deixou bem claro que o tribunal, por unanimidade, julgou improcedente o pedido, declarando inconstitucionais o artigo 11, parágrafo 3º, inciso 2, o artigo 12, inciso 1, e no trecho que fala que a transferência entre estabelecimentos deveria ter incidência do imposto, bem como o artigo 13, parágrafo 4º, que nós já elencamos aqui na tela para aqueles que quiserem conhecer. Né? Aqui estão os dispositivos anotados e que foram considerados inconstitucionais. Qualquer busca lá no site do Planalto já terá a anotação da ADC. Nós colocamos em vermelho aqui os dispositivos e aqueles que nos assistem poderão simplesmente parar a gravação para acessar e poder ler os dispositivos que estão sendo objeto de questionamento. Né? É bom lembrar também que nós já tivemos em outro momento uma súmula 573 do STF dizendo que não constituía fato gerador do ICMS a saída física de máquinas, utensílios e implementos a título de comodato. Fato hoje que já está inclusive invocado em muitas legislações dos estados. Né? O que a lei pretendeu tributar, enfim, segundo o STF, foi um negócio jurídico chamado compra e venda, né? E não um mero deslocamento. Isso traz algumas preocupações muito decorrentes e justifica aquele estado de ansiedade que os contribuintes vivem na atual conjuntura. De imediato, primeira problemática, afeta todo o sistema tributário. A partir da Lei Complementar 87 de 96 havia uma estrutura que levava em consideração aí o princípio de neutralidade e do equilíbrio ao transferir com débito no estado de origem, o estado destinatário faria o crédito permitindo e garantindo ao contribuinte este aproveitamento. E isso acaba por jogar uma nova discussão, porque acaba por prejudicar aquilo que nós chamamos de vaso comunicante. Porque debitar de um lado e creditar do outro pressupõe um equilíbrio, uma neutralidade. E se eu transferir sem incidência e não houver crédito no destino, eu estarei gerando cumulatividade. Essa é a grande discussão que se traz no momento. Sendo necessário, a nosso ver, uma
adequação do sistema, porque o sistema foi desconstruído. E não foi falta de aviso, o Congresso já tinha projeto de lei encaminhado, o tema já era discutido antecipadamente, e muita gente poderá dizer que a súmula já tinha dito, mas eu também já havia alertado antes que a súmula era objeto de questionamentos. Por quê? Porque a Lei Candir é de setembro de 96. E muitos magistrados entendiam que a súmula foi feita ao tempo do Convênio 66 de 88. Esta é a grande discussão, e por isso nós encontrávamos ainda hoje magistrados que vinham entendendo que não se aplicava a súmula. Agora não, ela foi convalidada de certa forma. Como isso mexe em toda uma estrutura, nós esperamos aí uma modulação para o futuro. É bom lembrar que quando você fala em modulação, além dos efeitos ex-nunc e o conceito de conforme a Constituição, o STF, em sede de ações declaratórias de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, pode determinar o julgamento de uma modulação para o futuro, como aconteceu no diferencial, né, no convênio 93. Né? De qualquer sorte, lá na página do Supremo Tribunal Federal, além da decisão e do inteiro teor do acordo que vocês poderão localizar, nós observamos que o último movimento efetivo, né, embora nós tenhamos movimentos posteriores a maio de 2021, com a adesão de muitos amigos curiae, né, foi um embargo de declaração, justamente do estado do Rio Grande do Norte. E é bom lembrar que o embargo de declaração dificilmente muda entendimento, não é feito para esta finalidade, mas para esclarecer, e principalmente a situação decorrente aí da modulação, que fica evidente se faz necessária aqui. Né? Para quem quiser acompanhar e depois poderá também momentaneamente parar o vídeo para dar uma olhada na ementa, a rigor, a ação reconheceu que não pode haver a existência de fato gerador e não pode haver a incidência do tributo em tais operações. Isso traz um problema muito sério, muito grande, né? A tal ponto que alguns estados, entre eles o estado do Ceará, o Espírito Santo, e o próprio Rio Grande do Norte, que foi quem tentou, já tem comunicado aos seus contribuintes que ainda não houve trânsito em julgado, e de fato não houve, porque enquanto não houver esta modulação e chegar a efeito todas essas pendências, o tema ainda está sob discussão, embora não se acredite que haverá mudança. E por que os estados estão sustentando isso? E aqui o risco tem que ser observado pelo nosso contribuinte. O Conselho Nacional aí de Secretários de Fazenda, né, mandou um ofício ao ministro Edson Fachin, pedindo que, em função do grau de complexidade que se impõe, algumas questões nós já levantamos anteriormente, permitam aí uma modulação para o exercício de 2023. Nem 2022 é. Não sabemos se isso vai acontecer ou não, mas é um alerta que tem que ser feito àqueles que nos assistem, porque a modulação é efetivamente um divisor de águas importante. Qualquer decisão que se tome agora envolve riscos e essa é a nossa intenção. Por isso, em grau de opinião, é importante que se diga que qualquer contribuinte que pretenda se valer desse recurso, querer adotar a postura da não incidência, é provável que seja autuado ou deve estar ciente do risco. Por isso é importante consultar um advogado, verificar os riscos e verificar os cuidados, até porque a rigor, até prova em contrário, né, à luz do texto constitucional, né, o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 2, a não incidência determinará o estorno do crédito na origem e nenhum aproveitamento do destino. Então, para efeitos de planejamento tributário, tem que se considerar que esse semestre virará custo. Né? É provável, nós acreditamos que se o Congresso Nacional não regulamentar isso a tempo, é bem provável que o próprio Conselho Nacional de Política Fazendária ache uma solução momentânea para resolver. Tudo isso a depender de como o Supremo Tribunal Federal irá modular o tema. O fato do Concefaz ter pedido não quer dizer que isso venha a acontecer. Né? Nós chamamos a atenção, inclusive, da discussão da temática, porque quando se fala em problemas que este tema traz, ele afeta o próprio federalismo, afeta a não cumulatividade e afeta aí a neutralidade e o equilíbrio.
por isso alguns autores, entre eles nós citamos o professor Fernando Facuri Scaff, nós citamos isso na nossa página lá no LinkedIn, entende que nós não estamos diante de uma não incidência tradicional, mas de uma situação diferenciada, e aí nós temos que sopesar valores, né? E a não cumulatividade é um valor constitucional. Nós já temos precedentes históricos naquela corte em que dois valores estão em conflito e terá que se escolher aquele que deva prevalecer. E nos parece que a não cumulatividade teria maior efeito. No entanto, isso fere o federalismo, fere a neutralidade, e é preciso que haja, na pior das hipóteses, um convênio entre os estados. Não é só o professor Fernando Facuri Scaff que trata disso, não, gente. Em outro momento, também no LinkedIn, nós observamos que essa é uma discussão muito quente, né, existente, e que na prática alguns autores não entendem que isso esteja dentro daquele contexto da vedação constitucional do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição Federal. Isso vai depender muito da forma que o Supremo Tribunal Federal irá interpretar e modular o tema. Tudo é possível nesse momento, né? Em outro momento, trouxemos um comentário de outros autores, também nesta linha, e chamando a atenção para o tal do efeito erga omnes. O que é que muda em relação ao recurso extraordinário, ao recurso especial? Eles não tinham esse efeito erga omnes. Já uma ação declaratória de constitucionalidade tem. Então isso é que tem chamado realmente a preocupação de nossos contribuintes, né? Feitas essas considerações, para não adiantar muito o tema, nós chamamos a atenção de vocês, então, para tudo que nós dissemos, convidando-os, enfim, para que vocês nos acompanhem lá no nosso canal do YouTube, né? Visite o canal do YouTube da Consulta Treinamentos, inscrevam-se lá no nosso canal, né? Uma vez inscritos, né, deem o seu likezinho, dizendo se gostaram ou não, né? Mandem as suas sugestões, divulguem, compartilhem. Se quiserem ser avisados, né, de novas publicações, cliquem lá no sininho. E principalmente, como já fizeram, e este vídeo é resultado dessa gravação, mandem as suas sugestões para os nossos endereços e nós estaremos aqui em breve tratando desse tema com vocês, ok? Aqui vocês vão verificar os nossos telefones, nossos endereços e poderão nos contactar para poder acompanhar mais de perto aquilo que nós fazemos, ok? E em oportunidade próxima nós estaremos aqui nos encontrando e por enquanto eu me despeço de vocês dizendo um tchau e que Deus proteja todos nós, tá bom? Tchau, gente, um abraço.